Queridos ouvintes da Rádio Maria Imaculada, queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, 25 de março, hoje celebramos a Anunciação do Senhor. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 a 38. Não tenhas medo, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Celebramos a festa da Anunciação, o momento em que o anjo vem trazer a boa nova de Deus à jovenzinha de 15 aninhos. Certamente esta menina tão doce e meiga tem que dar uma grande resposta ao anjo que mudará a história inteira da humanidade. Com o anúncio do anjo Gabriel e a aceitação de Maria, da vontade expressa de encarnação nas suas entranhas, Deus assume a natureza humana. Assumiu em tudo a nossa condição humana, exceto o pecado, para nos elevar à condição de filhos de Deus e fazer-nos assim participantes de sua natureza divina, quando formos atraídos para sentar no trono sagrado que o próprio Deus preparou para nós. O mistério da fé é tão grande que Maria, perante este anúncio, fica como que assustada. Então o anjo lhe diz: não tenhas medo, Maria. O Todo-Poderoso olhou-te com predileção, escolheu-te para mãe do Salvador do mundo. As iniciativas divinas destroem as débeis argumentos humanos. Não tenha medo, meu irmão. Palavras que lemos frequentemente no Evangelho. O próprio Senhor as terá de repetir também aos apóstolos, quando estes sintam de perto a força sobrenatural e também o medo, o susto perante as obras grandiosas de Deus, ou medo de qualquer outra coisa. Podemos perguntar-nos: qual é a razão deste medo? Será um medo mau, um temor irracional? Como que temos medo se nossa segurança, a nossa força é o Senhor? Como que Deus é o nosso escudo? Nós devemos reapresentar tudo que temos ao Senhor e não ficar com medo, como se não tivéssemos na presença de Deus. E ele disse que estaria conosco o tempo todo. Não tenhas medo. É um temor lógico naqueles que se veem pequenos e pobres face a Deus, que sentem distintamente a sua fraqueza, a debilidade perante a grandeza divina e experimentam a sua penúria frente à riqueza do Onipotente. Quem não verá em Cristo a sua própria debilidade? O Cristo no alto da cruz, esse mesmo que foi anunciado para o ventre da Virgem, depois estava tão sofrido na cruz. Maria, a humilde jovem da aldeia, acha-se tão pouca coisa, mas em Cristo sente-se forte e o medo desaparece. Diante de Cristo, mesmo da cruz do sofrimento, eis que o Senhor nos dá a glória da ressurreição, que cai por terra todo medo, toda angústia. Então compreendemos bem que Cristo tenha escolhido o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. O Senhor olha vendo a pequenez de sua escrava e realizando nela a maior maravilha da história, a encarnação do Verbo eterno, como cabeça
de uma humanidade renovada. Que bem se aplicam a Maria aquelas palavras: reconforta-te, consola-te maravilhosamente, em um sentido de firmeza, como uma coluna resoluta no meio das cruzes, pois o próprio Deus resplandece para nós a sua força. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.